Vamos resolver uma controvérsia que Hollywood ainda não consegue superar. Quem realmente reescreveu o código de vestimenta apenas com suas curvas? Por décadas, os antigos estúdios de Hollywood veneraram a silhueta de ampulheta. Mas as mulheres desta lista não apenas preenchiam um vestido, elas reformularam as regras. Já se perguntou quem fez os sensores suarem e os designers trabalharem horas extras? De qual estrela a silhueta ainda ressoa em cada foto de tapete vermelho hoje? Aguente firme, algumas dessas bombas quebraram mais do que apenas corações. Pronto para mergulhar? Marilyn Monroe. Se existe um Monte Rushmore das curvas de Hollywood, o rosto de Marilyn Monroe está bem no centro. Cabelo platinado, sorriso astuto e aquele busto lendário de 37 polegadas. Monroe não apenas vestia o vestido, ela fazia o vestido. Os estúdios a colocavam em criações sob medida que desafiavam a gravidade e a censura, transformando cada caminhada no set em uma manchete. Lembra daquele vestido branco em O Pecado Mora ao Lado? Não é apenas um momento de filme, é uma mudança sísmica na cultura americana. Monroe não nasceu com um bilhete dourado. Criada em lares adotivos e orfanatos, ela construiu seu status de ícone do zero, usando sua vulnerabilidade tanto quanto seu charme. Ela equilibrava inocência e sensualidade com um piscar de olhos, tornando-se ao mesmo tempo acessível e intocável. Os diretores a procuravam por seu poder de bilheteria, mas foi Monroe quem inverteu o roteiro, exigindo papéis melhores e, por fim, lutando por controle criativo. Por trás do mito, Marilyn era uma estrategista. Ela sabia que suas curvas a tornavam comercializável, mas também sabia como manejar sua própria marca, posando para fotógrafos, negociando sua imagem e transformando sua silhueta em um símbolo de autoconfiança. Seu trágico fim aos 36 anos apenas aprofundou a lenda, mas a verdade é que a forma de Monroe mudou não apenas a moda, mas a própria ideia do que significava ser uma superestrela. Sua sombra ainda se estende pela cultura pop, porque ninguém jamais fez curvas parecerem tão revolucionárias. Jayne Mansfield. Vamos falar de excesso, porque Jayne Mansfield nunca foi sutil. Com um busto de 40 polegadas e um talento para atrair manchetes, Mansfield elevou o conceito de loira fatal de Hollywood ao máximo. Ela era a mulher que fazia até Marilyn Monroe olhar por cima do ombro. Cada aparição de Mansfield era uma performance, espremendo-se em vestidos rosa justíssimos, orquestrando falhas de guarda-roupa e transformando acrobacias publicitárias em uma forma de arte. Jayne não era apenas uma figura. Ela era uma força. Sua autoconsciência beirava o genial. Como ela mesma disse uma vez, um busto de 41 polegadas e muita perseverança te darão mais do que uma xícara de café. Ela sabia exatamente o que a câmera queria e entregava, acompanhada de um chihuahua, Cadillac rosa e seu característico cabelo loiro platinado. Os produtores de cinema adaptaram roteiros inteiros para destacar seus atributos, tanto físicos quanto cômicos, e ela respondeu com timing cômico e um QI surpreendentemente alto. Ainda assim, a história de Mansfield não é apenas uma lenda caricatural. Ela era mãe de 5 filhos, uma negociadora astuta e fluente em 5 idiomas. Mas, mais importante, ela quebrou barreiras sobre o que era aceitável para as mulheres exibirem na tela. Suas curvas não eram apenas para serem admiradas, eram uma rebelião calculada contra os limites de Hollywood. A trágica morte de Jayne, aos 34 anos, interrompeu a história, mas seu impacto persiste em todos os estereótipos de loira fatal que você vê hoje. Ela não apenas jogou o jogo, ela reescreveu as regras. Jane Russell. Antes que os sutiãs push-up fossem um item comum nas lojas de departamento, Howard Hughes estava projetando-os apenas para Jane Russell. Com um busto de 38 polegadas e um jeito sarcástico de falar, Russell deixava os sensores irritados e o público encantado. Seu papel de destaque em The Outlaw foi tão escandaloso que o filme foi arquivado por anos, tudo porque as curvas de Russell e o notório sutiã aerodinâmico de Hughes ultrapassaram os limites do que poderia ser mostrado na tela. A figura de Russell se tornou uma lenda de Hollywood, mas ela não deixou que isso a definisse. Com sua voz rouca e sagacidade afiada, ela trouxe uma dureza que a diferenciava dos arquétipos mais frágeis da época. Ela podia trocar piadas com Bob Hope, cantar melhor que seus colegas de elenco e se impor em uma sala cheia de executivos de estúdio. Quando se juntou a Marilyn Monroe em Os Homens Preferem as Loiras, os censores praticamente desistiram. No entanto, Jane Russell não era apenas um símbolo sexual de uma nota só. Fora das telas, ela era conhecida por sua independência, perspicácia nos negócios e sua recusa em ser limitada pelos estereótipos de Hollywood. Ela superou muitos de seus contemporâneos.
porque ela combinou aquele vá-vá-vum com resiliência e autorrespeito. O busto de Russell fez manchetes, mas foi seu cérebro e determinação que a tornaram uma original de Hollywood. Ela provou que curvas podiam ser tanto armadura quanto cartão de visita, e que ninguém diz a uma bomba como jogar o jogo. Elizabeth Taylor. Diamantes não eram o único melhor amigo de Elizabeth Taylor. Seu busto de 36 polegadas e cintura incrivelmente fina fizeram dela um padrão no tapete vermelho desde a adolescência. Taylor era a realeza de Hollywood com uma figura com a qual os designers sonhavam. A camisola branca sedutora engata em teto de zinco quente, o ouro ornamentado em Cleópatra, e aqueles decotes profundos mostravam todas as curvas exuberantes de Taylor e deixavam os sensores nervosos. Mas Liz nunca foi apenas um manequim. Ela trazia fogo, inteligência e vulnerabilidade para cada papel, comandando a atenção com um olhar ou um gesto. Sua figura era objeto de fascinação interminável, mas Taylor usava seu charme com precisão estratégica. Quando não estava colecionando Oscars, estava colecionando maridos. 8 casamentos no total, cada um estampado nas manchetes. A imprensa era obcecada por sua beleza, mas Taylor mantinha a vantagem, aproveitando sua imagem para exigir salários recordes e controle criativo. Ela sobreviveu a escândalos, doenças e desilusões, superando todas as tendências e todas as tentativas de limitá-la. E enquanto seus diamantes eram lendários, foram as curvas de Taylor e sua recusa em escondê-las que realmente a destacaram. Ela fez o glamour parecer tanto intocável quanto intensamente humano, provando que o verdadeiro status de símbolo sexual requer mais do que apenas medidas. É sobre confiança, presença e saber exatamente o seu valor. Rita Hayworth. Quer saber quem transformou o cabelo ruivo e curvas em uma obsessão global? O busto de 36 polegadas de Rita Hayworth e seu balanço hipnótico fizeram todos repensarem seu tipo. Seu striptease em guilda, apenas uma luva, uma alça e um sorriso, definiu o modelo para a sedução na tela. Rita era o sonho de todo diretor, a mulher que podia ser tanto um ícone quanto uma deusa, fazendo o Technicolor parecer escandaloso. A figura de Hayworth foi esculpida por horas intermináveis de treino de dança, não pela magia de Hollywood. Ela era uma perfeccionista, conhecida por ensaiar cenas até o amanhecer, e seu magnetismo irradiava em cada papel. Quer interpretasse uma femme fatale ou uma romântica ferida, as curvas de Rita eram mais do que apenas decoração, eram sua armadura, sua arma e seu cartão de visita. Os figurinistas a vestiam com vestidos justos que deixavam apenas o suficiente para a imaginação, mas ninguém duvidava de seu poder. Fora das câmeras, Hayworth era tímida, até vulnerável, o oposto de suas sereias na tela. O contraste só a tornava mais intrigante, e Hollywood não se cansava dela. Sua influência se estendeu das revistas de moda aos salões de beleza, onde mulheres em toda parte pediam o visual Hayworth. Se você quer saber quem tornou as curvas sinônimo de apelo sexual e sofisticação, não procure mais. Rita Hayworth definiu o padrão, e todos os outros apenas tentaram acompanhar. Lana Turner. Quando as pessoas falam sobre o visual de Sweater Girl, na verdade estão falando sobre Lana Turner, com um busto de 34 polegadas que de alguma forma conseguia parar o trânsito e iniciar tendências. Turner transformou o que uma bomba de Hollywood poderia ser. Descoberta tomando um refrigerante em uma farmácia, a lenda diz que ela estava usando um top justo. Lana se tornou uma sensação da noite para o dia, e todos os estúdios da cidade queriam lucrar com suas curvas. A figura de Turner não era apenas para exibição, era o seu ingresso para a lista A de Hollywood. Ela chamou a atenção em O Destino Bate à Porta e em A Caldeira do Diabo, usando sua forma de ampulheta como um superpoder. Suéteres, vestidos justos e trajes colados tornaram-se sua marca registrada, lançando uma mania nacional. De repente, mulheres americanas em toda parte queriam se parecer com Lana, e os estilistas de roupas ficaram felizes em atender. Mas a vida de Lana era tão dramática fora das telas quanto dentro delas. O escândalo parecia segui-la. 8 casamentos, desilusões públicas e até um notório drama de tribunal na vida real que foi destaque nos tabloides por meses. Através de tudo isso, Turner nunca deixou a pressão mudá-la. Ela abraçou suas curvas, recusando-se a se conformar com a ideia de beleza adequada de Hollywood, de qualquer pessoa. Sua história é uma lição intensiva sobre como sobreviver ao estrelato com estilo, coragem e apenas um pouco de atitude bem colocada. Lana Turner não apenas vestiu o vestido, ela iniciou uma revolução. E toda vez que você vê uma Sweater Girl na cultura pop, você está vendo seu legado. Kim Novak. Kim Novak trouxe um novo tipo de mistério para as curvas de Hollywood. Com seu busto de 37 polegadas, aparência de loira fria e ar de enigma, Novak era a resposta da Columbia Pictures.
para Marilyn, mas ela nunca foi apenas uma cópia. Ela fez da loira glacial e etérea sua própria marca, equilibrando o apelo sexual clássico com um toque que era ao mesmo tempo sedutor e inalcançável. Seu papel de destaque em Picnic chamou a atenção, mas foi em Vertigo de Hitchcock que ela se imortalizou. Envolta em vestidos que abraçavam suas formas, a silhueta de ampulheta de Novak e sua presença hipnótica faziam dela o sonho de qualquer diretor e a obsessão do público. Ela interpretava o objeto de desejo, mas sempre com um segredo, sempre nos seus próprios termos. Os estúdios a vestiam com trajes que destacavam suas curvas, sabendo muito bem que Kim podia roubar uma cena com um único olhar por cima do ombro. Ainda assim, nos bastidores, Novak resistiu às tentativas de Hollywood de rotulá-la. Extremamente reservada, ela se recusou a ser fabricada, mesmo quando seu visual se tornou o modelo de fantasia para uma geração. As curvas de Kim não eram apenas sobre beleza. Elas se tornaram um símbolo de poder e independência em uma indústria que queria controlar tudo. Novak afastou-se dos holofotes em seus próprios termos, mas sua imagem, fria, misteriosa e impossível de esquecer, ainda define o que significa ser uma verdadeira bomba icônica. Se você quer saber quem deu cérebro e coragem à loira explosiva, não procure além de Kim Novak. Anne Margaret. Cabelos ruivos ardentes, busto de 35 polegadas e o tipo de energia na tela que poderia causar um incêndio de 4 alarmes, Anne Margaret não era apenas uma bomba. Ela era um fenômeno. Explodindo em Hollywood no início dos anos 60, Anne Margaret fundiu o charme inocente com um apelo sexual explosivo, criando um novo padrão para a pin-up americana. Ela dançou, cantou e brilhou na história do cinema, muitas vezes ofuscando seus colegas de elenco, incluindo Elvis em Viva Las Vegas. Os diretores não escalavam Anne Margaret apenas por sua aparência. Eles a vestiam com trajes justos, saias curtas e blusas decotadas que destacavam cada curva. Não era apenas sobre o que ela vestia, mas como ela se movia. Cada performance sua transbordava eletricidade, misturando inocência e perigo de uma forma que deixava o público querendo mais. Os designers de figurino ultrapassaram limites, e Anne Margaret respondeu à altura, mostrando que curvas e carisma podiam coexistir no mesmo pacote. Fora das telas, Anne Margaret provou que era mais do que uma moda passageira, ganhando indicações ao Oscar e o respeito de seus colegas. Ela nunca deixou Hollywood defini-la. Ela definiu Hollywood. Sua mistura de inocência e ousadia virou o código de vestimenta de cabeça para baixo, abrindo espaço para um novo tipo de estrela. Atlética, curvilínea e totalmente no controle. O efeito Anne Margaret, você ainda o vê em toda atriz que se atreve a misturar a inocência de boa menina com uma dose saudável de bravura sedutora. Ava Gardner. Ava Gardner não precisava de um agente de imprensa para construir sua lenda. Seu busto de 36 polegadas, voz sensual e olhar magnético faziam todo o trabalho pesado. Gardner era pura eletricidade no cinema. Uma mulher cuja presença era tão selvagem e indomável quanto sua vida pessoal. Nascida na Carolina do Norte, a jornada de Ava para Hollywood começou com uma única foto que chegou à mesa de um executivo da MGM. Em poucos anos, ela se tornou o rosto e corpo do apelo sexual do pós-guerra. Os papéis de Ava em Os Assassinos, Mogambo e A Condessa Descalça deixaram os diretores correndo para capturar sua figura na câmera. Ninguém usava um decote profundo ou um vestido justo como Gardner, e sua sensualidade terrena a diferenciava das estrelas mais polidas da época. Mas seu charme não se resumia apenas a medidas. Ava tinha uma confiança natural, quase crua, que a tornava irresistível e um pouco perigosa. Fora das telas, ela vivia a vida com o mesmo entusiasmo. Romances apaixonados, casamentos tempestuosos, Frank Sinatra, alguém, e uma atitude destemida que às vezes a colocava em apuros. Ainda assim, o legado de Gardner é mais do que fofocas e glamour. Ela provou que uma mulher pode ser sexy e autossuficiente e que curvas não eram algo para esconder, eram algo para celebrar. Em uma cidade obcecada por imagem, Ava Gardner era autêntica, e ela garantiu que Hollywood nunca esquecesse disso. Anita Ekberg. Se Roma tivesse uma padroeira das curvas, seria Anita Ekberg, entrando na Fonte de Trevi com um vestido preto que fez manchetes internacionais. Mas antes de se tornar um símbolo do glamour italiano, Ekberg era puro Hollywood, uma rainha da beleza sueca com busto de 40 polegadas e um talento para aparecer na primeira página. Os estúdios a contrataram por suas proporções amazônicas e os diretores sabiam exatamente como destacá-las. O sucesso de Ekberg veio com La Dolce Vita, mas ela já tinha ganhado experiência nos sets de Hollywood, estrelando ao lado de
Ao lado de ícones como Jerry Lewis e Dean Martin, os figurinos pareciam projetados apenas para destacar seu busto e sua figura esguia. Em uma época em que os estúdios ainda se apegavam ao recato, as curvas de Anitta quebraram o molde. Ela era maior, mais ousada e inegavelmente sensual. Fora das câmeras, Ekberg era igualmente destemida. Ela falava o que pensava, recusava-se a ser domada pelos agentes de Hollywood e mantinha as colunas de fofocas agitadas. Sua confiança e senso de humor a tornaram uma favorita dos fãs e um pesadelo para os chefes de estúdio que queriam suas estrelas vistas e não ouvidas. Anitta Ekberg não apenas mudou o código de vestimenta, ela mudou a escala. Seu legado? Toda vez que uma mulher desfila no tapete exibindo suas curvas com orgulho, ela deve um pouco à ousadia de Anitta. Judy Garland. Você pode não pensar em símbolo sexual ao ouvir o nome Judy Garland, mas é exatamente por isso que ela merece um lugar nesta lista. Garland, com seu busto de 33 polegadas e estrutura pequena, pegou o que Hollywood esperava e virou de cabeça para baixo. Enquanto os estúdios tentavam colocá-la em um papel de garota da casa ao lado, a figura e a presença de Judy despertaram um novo tipo de encanto, algo que era relacionável e, de certa forma, irresistível. Desde sua estreia como Dorothy em O Mágico de Oz, até seus papéis de destaque em Agora Seremos Felizes e Nasce uma Estrela, Garland sempre foi mais do que a soma de suas medidas. Ainda assim, aqueles famosos trajes justos, eles se tornaram tão icônicos quanto sua voz, destacando curvas que a indústria tentou minimizar. O visual da Sweater Girl não era só sobre o bombástico, era sobre curvas reais e alcançáveis, e Judy tornou esse estilo popular. Mas por trás das luzes do palco, Garland estava lutando batalhas com sua própria imagem, levada a extremos pelo sistema de estúdios e constantemente lembrada de que não era a típica beleza de Hollywood. Essa pressão tornou-se parte de sua história, adicionando uma vulnerabilidade crua às suas performances e aproximando ainda mais o público. No final, Judy Garland provou que o encanto não se trata de se encaixar em um único molde. É sobre presença, autenticidade e a coragem de mostrar quem você realmente é. Seu legado? Ela redefiniu o que uma bomba poderia significar e tornou Hollywood um pouco mais honesta no processo. Carol Landis. Apelidada de The Chest por sua própria equipe de publicidade, Carol Landis nunca foi tímida em relação às suas curvas ou à máquina de Hollywood que as celebrava. Com busto de 37 polegadas e um sorriso que poderia parar um desfile, Landis era uma verdadeira sensação dos anos 40. Ela iniciou sua carreira como corista, mas disparou para o estrelato em filmes como 1.000.000 de Anos Antes de Cristo, onde biquínis de pele e trajes justos a tornaram uma pin-up favorita dos soldados durante a Segunda Guerra Mundial. O encanto de Landis era magnético. Ela se tornou uma das mulheres mais fotografadas da época, com pôsteres e capas de revistas estampando sua imagem em todos os lugares. Mas Carol era mais do que um rosto bonito. Ela escreveu livros, cantou e brilhou em turnês da USO, elevando o moral em zonas de guerra. Sua mistura de energia vibrante e glamour curvilíneo a destacava em um mar de aspirantes de Hollywood, mas os holofotes vinham com sombras. Landis lutou com desilusões amorosas, depressão e as exigências implacáveis da fama. Sua morte trágica aos 29 anos causou um grande impacto em Hollywood, mas seu legado permaneceu. Ela provou que curvas podiam ser um trunfo, não um obstáculo, e que símbolos sexuais também podiam ser talentos multifacetados. O legado de Landis, ela abriu caminho para todas as mulheres que já foram informadas de que são demais, e fez o demais parecer a quantidade perfeita. Vivien Leigh quer falar sobre roubar a cena? Entre Vivien Leigh, a mulher cujo busto de 32 polegadas e elegância frágil desafiaram o estereótipo de bombshell, mas que causou um impacto cultural igualmente grande. Leigh não era a estrela mais voluptuosa da cidade, mas quando apareceu na tela como Scarlett O'Hara em E o Vento Levou, tudo mudou. Ela combinou aço e seda, inocência e sedução, transformando até a curva mais sutil em um evento. Hollywood adorava sua figura delicada, vestindo-a com espartilhos e vestidos que destacavam o que ela tinha em vez do que não tinha. O resultado? Uma nova apreciação pela graça e sofisticação, prova de que as curvas vêm em mais sabores do que apenas exageradas. As performances de Leigh eram alimentadas por uma inteligência feroz e uma corrente de selvageria que só a tornava mais magnética. Fora das telas, ela era um estudo de contrastes, sofrendo de transtorno bipolar, sobrevivendo a um casamento tumultuado com Laurence Olivier, e ainda assim, nunca perdendo aquele encanto etéreo. Leigh não precisava de estridência para cativar. Ela fez Hollywood perceber que sex
O apelo poderia ser misterioso, refinado e, acima de tudo, real. Sua imagem ainda é icônica hoje, um lembrete de que o poder das curvas não está no tamanho, mas em como você as usa. Jane Powell. Se Judy Garland era a garota da porta ao lado com um toque especial, Jane Powell era a namoradinha clássica da América com uma arma secreta, um busto de 33 polegadas e uma presença de palco brilhante que te surpreendia. Powell surgiu durante a era dourada dos musicais da MGM, encantando o público em Sete Noivas para Sete Irmãos e Núpcias Reais. Ela não era a pin-up ostensiva, mas sua figura e estilo radiante a destacaram em uma era obcecada por grandes personalidades e medidas ainda maiores. A marca registrada de Jane, doçura com firmeza. Os figurinistas adoravam vesti-la com vestidos em tons pastéis e corpetes justos, tornando-a o equilíbrio ideal entre acessível e sedutora. Ela nunca precisou de apelo chocante para chamar a atenção. Seu calor, sinceridade e aquele toque de charme clássico de femme fatale faziam o trabalho muito bem. Fora das telas, Powell era igualmente tenaz, fazendo a transição de estrela adolescente para respeitada intérprete adulta e atriz de teatro. Seu legado? Jane Powell provou que a bomba de Hollywood era um espectro, não um estereótipo. Ao abraçar sua forma natural e recusar-se a minimizar sua feminilidade, ela abriu espaço para um novo tipo de protagonista, uma cujas curvas pareciam reais e cuja confiança era totalmente contagiante. Clara Bow, a It Girl, não era apenas um apelido, era uma revolução, e Clara Bow liderou a mudança com seu busto de 32 polegadas, olhos expressivos e energia selvagem. Bow foi o símbolo sexual original de Hollywood, trazendo a atitude de uma flapper e uma confiança inabalável a cada cena. Os filmes mudos podem ter faltado diálogo, mas não faltaram calor. As curvas de Clara e seu charme travesso praticamente saltavam da tela. A estreia de Bow no clássico de 1927 It a tornou uma obsessão nacional. Seu cabelo curto, roupas ousadas e personalidade magnética a transformaram no rosto dos anos 20. Ao contrário das estrelas de estúdio cuidadosamente preparadas que vieram depois, o encanto de Clara era bruto, relacionável e um pouco perigoso. Ela mostrou à América que você não precisava ser perfeito, apenas perfeitamente você mesmo. Claro, a fama veio com um custo. Bow enfrentou escândalos, exploração e o apetite implacável de Hollywood por novos rostos, eventualmente afastando-se dos holofotes, mas sua influência durou muito além de sua última aparição. Clara Bow provou que a bomba original de Hollywood não apenas seguia o código de vestimenta, ela o rasgou, escreveu suas próprias regras e deixou todos os outros tentando acompanhar. Hedy Lamarr. Não se deixe enganar pela fachada glamourosa. Hedy Lamarr era mais do que apenas uma beleza de Hollywood, com um busto de 35 polegadas e meia. Apresentada como a mulher mais bonita do mundo, as curvas marcantes e a elegância exótica de Lamarr lhe renderam papéis principais em clássicos como Argel e Sansão e Dalila, onde decotes profundos e vestidos justos eram praticamente uma exigência. Ela exalava o charme do velho Hollywood, mas o que a diferenciava era o cérebro por trás da beleza. Enquanto os estúdios exibiam as curvas de Hedy nos cartazes de filmes, fora das câmeras, ela estava revolucionando a tecnologia, literalmente. Lamarr co-inventou um sistema de orientação por rádio para torpedos aliados durante a Segunda Guerra Mundial, um avanço que mais tarde formou a base para Wi-Fi e Bluetooth. No entanto, em Hollywood, seu apelo era todo sobre aquela combinação impressionante de mistério, sofisticação e perfeição física. Os diretores a iluminavam como uma deusa, e o público não se cansava. A vida pessoal de Lamarr era tão dramática quanto seus papéis no cinema. Múltiplos casamentos, escândalos e a constante tensão entre seu intelecto e sua imagem, mas ela nunca deixou Hollywood defini-la. Hedy Lamarr mostrou ao mundo que ser uma bomba não é apenas sobre chamar a atenção, é sobre fazer história. E convenhamos, quantas outras pin-ups podem dizer que mudaram o mundo e o código de vestimenta? Veronica Lake. Pense em sedutora, pense em misteriosa, pense em Veronica Lake e seu famoso cabelo peekaboo, além de um busto de 34 polegadas que redefiniu a femme fatale dos anos 40. O estilo característico de Lake não era apenas sobre sedução, era sobre atitude. Em clássicos como This Gun for Hire e The Blue Dahlia, sua figura pequena e curvilínea, envolta em suéteres e vestidos justos, transformou o visual em uma febre da moda da noite para o dia. Mulheres em toda a América copiaram seu penteado, enquanto designers se esforçavam para emular sua silhueta de ampulheta. Lake era a contradição definitiva, delicada, mas perigosa, fria.
ainda ardendo com química na tela. Ela conseguia chamar a atenção com um olhar de soslaio e tinha uma maneira de fazer suas personagens parecerem tanto inocentes quanto incendiárias na mesma cena. Os estúdios capitalizaram sua imagem, mas Lake sempre conseguiu manter uma parte de si mesma privada, dando à sua mística um toque extra. Sua carreira teve altos e baixos, mas a influência nunca desapareceu. Veronica Lake provou que você não precisava ser a maior estrela do estúdio para reescrever as regras. Você só precisava da mistura certa de mistério e magnetismo. Suas curvas e aquele penteado estão para sempre imortalizados na lenda de Hollywood. Jean Harlow. Antes de Monroe, antes de Mansfield, havia Jean Harlow, a loira platinada original que estabeleceu o padrão de Hollywood para curvas e controvérsia. Com um busto de 35 polegadas e um sorriso travesso, Harlow explodiu na cena no início dos anos 1930, estrelando filmes como Hell's Angels e Red Dust. Seus vestidos de cetim justos se tornaram lendários, tão apertados que precisavam ser costurados nela, provocando o primeiro verdadeiro pânico de código de vestimenta em Hollywood. Harlow não apenas interpretou o símbolo sexual, ela o inventou. Suas curvas, inteligência e atitude destemida forçaram os estúdios a repensar como comercializavam e vestiam suas protagonistas. A entrega lúdica das falas de Harlow e sua disposição para ultrapassar limites fizeram dela uma pioneira para todas as bombas que a seguiram. Fora das telas, sua vida era um turbilhão de escândalos, desilusões e fascínio público, mas ela nunca perdeu o controle de sua imagem. Harlow transformou sua fisicalidade em uma arma e uma marca, estabelecendo as bases para gerações de ícones curvilíneos que viriam. Quando você vê uma bomba em um vestido justo, irradiando tanto inocência quanto perigo, está olhando para o mundo que Harlow construiu. Ela fez das curvas uma exigência, não uma sugestão, e Hollywood nunca mais olhou para trás. Aí está. 18 mulheres que não apenas preencheram o vestido, mas reescreveram todo o código de vestimenta e deram a Hollywood um motivo para suar. De loiras platinadas a rebeldes ardentes, essas beldades provaram que curvas nunca foram apenas sobre medidas. Eram sobre confiança, carisma e uma recusa em seguir as regras de qualquer outra pessoa. Qual estrela lendária você acha que realmente definiu o padrão? Deixe seus pensamentos nos comentários, aperte o botão de inscrever-se e mantenha a conversa fervendo, porque em Hollywood, a moda nunca termina.